Lendo a Bíblia pela primeira vez, esse é o vídeo 1. Deus colocou esse projeto no meu coração, confesso que já faz tempo, e eu fiquei pensando muito como que eu faria isso, porque a gente sabe que ler a Bíblia não é algo fácil, mas eu tô muito feliz de iniciar esse projeto, ainda mais quando Deus coloca isso no nosso coração. Eu já fiz catequese quando eu era muito novinha, óbvio que assisti The Chosen, né? Conheço muitas pessoas religiosas que trazem um pouco da palavra, mas eu queria ler com o coração aberto, e quando eu falei, eu vou começar a ler, me veio muito de fazer esse projeto, e cá estou eu, com a minha Bíblia linda, e uma lupa para ler ela, que por incrível que pareça, essas letras são ridicularmente pequenas e eu não consigo enxergar. E aí, em vez de comprar, depois que eu vi que tinha algumas lupas, né, com umas letras grandes, mas enfim, acabei comprando a lupa. Então vamos lá. Aonde a gente começa aqui? E a ideia é ser objetiva, tá? Então eu já vou trazer algumas traduções aqui de alguns de cada item, né, de cada parte, e vou aqui, obviamente, linkando com o meu conhecimento. Um dia eu faço um vídeo aqui para falar um pouco sobre mim, mas acreditem, a minha bagagem é robusta, e eu tenho certeza que eu vou conseguir agregar muito com o meu conhecimento e com a minha história de vida. Eu acho que mais do que tudo. Gritos de criança no fundo, né, vida real, mas vamos lá. Aonde a gente inicia? A primeira parte é nascimento de Jesus Cristo. Então, aí eu fiz um resumo aqui, tá? Então eu já vou falando. Maria vai dar à luz a um filho, e você dará o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Bom, essa primeira parte, Maria, ela foi prometida em casamento com José, ela é engravida pelo Espírito Santo, antes de se casar com José. José, sendo uma pessoa muito justa, ele decide se afastar em segredo para não expor a Maria. Então, um anjo aparece em sonho e diz para ele não ter medo, pois aquela gravidez vinha de Deus. José aceita Maria e o menino nasce, recebendo o nome de Jesus. Aí aqui, o que me chama muita atenção nessa parte, cara, vocês já pararam para pensar no poder de Deus? Ele é capaz de fazer coisas que estão totalmente fora da lógica humana. Uma mulher engravidar através de uma palavra de Deus mostra que Deus, cara, ele é sobre o sobrenatural. É muito grandioso. Assim, eu não consigo ver em nenhum momento normalidade nisso. E isso faz a gente pensar o quanto muitas vezes a gente limita o que pode acontecer na nossa vida. E é só a gente lembrar do momento 1 que a Bíblia está nos ensinando. Só que a gente tem uma força gigantesca. Gente, Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Ele está em todos os lugares, ele sabe de todas as coisas. Ele é a grande potência. De verdade, isso para mim me pega muito, porque isso mostra o poder de Deus. Então, não esqueçam do poder que Deus tem sobre a nossa vida, e que ele é capaz de absolutamente tudo na nossa vida, tudo. E aí também aqui me chama um pouco a atenção a questão do nome, né? Que ele é chamado de Jesus, mas ele também é chamado de Emanuel, que significa, né? O significado de Emanuel é Deus conosco, como se não fosse só sobre quem ele é, mas sobre o que ele ia representar, né? O que ele representa de fato. E talvez isso traga uma reflexão muito importante pra gente, que é: nem tudo que está acontecendo na nossa vida
precisa fazer sentido agora. Porque quando a gente tenta entender tudo por uma lógica, a gente limita o que pode acontecer na nossa vida, a gente limita o sobrenatural. E aqui também tem um ponto muito forte, cara, que é sobre a confiança. Imagina Maria lá, há trocentos mil anos atrás, tendo que confiar em Deus, sem ter uma puta ideia do que ela ia esperar. E até para José, que não conseguia entender, né, tudo aquilo, mas ele confiou. E às vezes, falando da nossa vida, a gente quer clareza para conseguir seguir, mas talvez o que a vida pede pra gente é exatamente o contrário. É confiar antes que a gente possa entender. Isso é fé. Isso eu traduzo como fé. A fé é um lugar em que a gente não tem ideia de como vai acontecer, mas você confia incondicionalmente, porque existe uma força maior, muito, muito grandiosa, que sabe de todas as coisas e que vai nos ajudar a ter uma vida grandiosa conforme os planos dele para a nossa vida. Cara, eu acredito demais nisso. Eu acredito muito nisso. A próxima parte, a próxima parte é visitantes do Oriente. Então aqui, após o nascimento de Jesus, alguns sábios do Oriente, eles veem uma estrela que indica que algo importante tinha acontecido. Eles vão até Jerusalém, procurando o rei dos judeus. O rei Herodes, ele se perturba com isso, que era o governante lá daquela época, né? Porque afinal de contas existia ali a estrela, ela era um sinal muito potente, né? E eles esperavam, né, gente, que Jesus ia chegar. Todo mundo ali, pelo que eu entendi, tinha ideia, né, que Jesus chegaria. Então eles vão até Jerusalém, procurando o rei dos judeus. O rei Herodes, ele se perturba com tudo isso e ele tenta descobrir onde o menino tá, onde que Jesus estava. E os sábios, eles vão seguir o quê? A estrela, até poder encontrar Jesus. E eles o adoram e oferecem presentes. Depois, avisados em sonho, eles não retornam a Herodes. Aqui a reflexão é, aqui, o que mais me chamou a atenção é que o nascimento de Jesus, ele trouxe um impacto imediato, né? Eu acho que tão forte que surgiu uma estrela no céu. Olha que loucura pensar, surgiu uma estrela no céu. E obviamente, né, alguns governantes ali ficaram totalmente perturbados com isso. Então, para mim não foi assim, essa parte também é uma parte muito forte, né? Imagina o peso que já era a missão, o propósito de Jesus. Era uma importância, um significado tão grande, tão grandioso. E isso, de novo, faz a gente pensar como algumas coisas na vida, quando elas são realmente importantes, isso vai ser mostrado pra gente, isso vai chamar a nossa atenção, isso vai movimentar o ambiente. Então isso diz também muito sobre a gente viver com presença, pra gente conseguir entender o movimento das coisas. E para mim tem dois pontos importantes aqui também, nem todo mundo vai reagir da mesma forma diante de algo, de um acontecimento muito importante. Enquanto alguns vão reconhecer e se aproximar, outros vão se incomodar e se sentir ameaçado. E o segundo é, quem está mais atento vai conseguir perceber tudo isso muito antes de outras pessoas. Eu falo muito sobre viver com presença. Aliás, para mim essa é uma das chaves
assim, fundamentais da nossa vida, viver com presença. Não viva no looping. E aqui na verdade, os sábios, eles perceberam algo que muitos não conseguiram perceber. E talvez isso traga uma grande reflexão para a gente também, sobre o quanto a gente está presente e atento aos sinais da nossa própria vida. É isso, foi o que eu falei. O quanto você está atento aos sinais que a sua vida, que o externo está emanando para a sua vida. Não existe sincronicidade. Não existe coincidência. Desculpa. Existe sincronicidade. E quando a gente entende que não existe coincidência, tudo o que acontece na nossa vida tem um propósito de. Então a gente tem que observar, a gente tem que estar presente. Às vezes o detalhe está nos trazendo uma mensagem e que se a gente não estiver presente o suficiente, a gente não é capaz de entender o que aquilo está tentando nos mostrar. Porque de fato, às vezes algo muito grande está acontecendo e está passando despercebido pelos nossos olhares. Tá, aí depois disso ocorre a fuga para o Egito. Então, após uma visita dos sábios, um anjo aparece em sonho a José e orienta que ele fuja para o Egito com Maria e Jesus, pois Herodes queria matá-lo. Eles partem imediatamente, percebem, e permanecem lá até a morte de Herodes, cumprindo assim o que já havia sido profetizado. E aí, o que me chama muita atenção nessa parte da fuga para o Egito é como Deus fala. Cara, se a gente parar para pensar, Deus está falando com a gente de várias formas. Aqui essa passagem fala sobre Deus falar com José em sonho. Então ele vai orientar, ele vai guiar. E isso faz a gente pensar o quanto a gente precisa, de novo, estar atento. Gente, é muito rica essas mensagens do começo da Bíblia. Não é só uma história de um nascimento, óbvio, da pessoa grandiosa que Jesus é. Mas olha as entrelinhas dessa primeira parte da Bíblia. Porque Deus, ele não vai falar com a gente de uma forma só. Ele vai poder falar através de um sentimento. O que eu tenho percebido muito, muito, muito é que Deus fala através do que a gente sente no nosso corpo. Não sei se vocês já perceberam quando você tá pensando em alguma coisa que você tem que fazer, ou algum sentimento sobre alguma pessoa, ou algum plano que aparece na sua vida, ou algum caminho que você acha que você tem que seguir, e quando você pensa naquilo, seu corpo arrepia, ou seu coração, ele expande. Isso são sinais que o nosso corpo está nos dando. Então, esses sinais, eles são muito, muito importantes também. E aqui também tem outro ponto muito forte, que Jesus acabou de nascer, e ele já estava vivendo um momento de grande risco. Ou seja, desde o início, ele já tinha um caminho difícil. E isso faz a gente refletir o quanto, às vezes, a gente reclama de situações super pequenas que estão acontecendo na nossa vida, sendo que existem processos tão maiores acontecendo ao mesmo tempo, e que faz parte de algo que a gente nem está sendo capaz de entender. Sabe aquela coisa que a gente acaba nos pegando reclamando de coisas pequenas no trânsito, ou de uma comida, e tem coisas tão maiores acontecendo e a gente está travado nos detalhes, sabe? Eu acho que isso é pra gente pensar o quanto, e voltar, né, pra gratidão, o quanto coisas grandiosas estão acontecendo na nossa vida e o nosso processo tá acontecendo, né? E talvez isso traz uma reflexão que o nosso propósito, e eu gosto muito de falar de propósito, quem acompanhar aqui os meus vídeos
vai ver que para mim é muito importante a gente caminhar em prol do nosso propósito. A gente precisa ter um propósito aqui. E foram, eu diria, anos para eu encontrar o meu, e hoje eu encontrei. E essa série de vídeos, ela é a tradução desse propósito, uma parte, né? Às vezes a gente acha que quando algo vem de Deus, tudo vai fluir de uma forma mais branda, mas não é verdade. Porque Deus, Ele nos ajuda a construir, a que a gente possa entender o nosso propósito. E o nosso propósito, muitas vezes, é sobre passar por coisas extremamente complexas e que faz parte do caminho. E essa passagem, ela mostra exatamente o contrário. Ela mostra que até o que é grandioso está passando por grandes desafios. E que o caminho que a gente vive não é sobre evitar dificuldades, é sobre a gente ser guiado através dessas dificuldades. Cara, isso é muito bom. Eu fico muito, muito feliz com essas reflexões. Aí a gente vai para perseguição de Herodes. Aqui é uma parte que me pegou muito, que é quando ele envia soldados para matar todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém, né? E nos arredores de Belém. Então, ao perceber que o Herodes, né, tinha sido enganado pelos sábios, ele ordena a morte de todos os meninos de até 2 anos em Belém e região, numa tentativa de eliminar Jesus. Esse momento é marcado por muita dor, sofrimento e cumprimento de uma grande profecia. Essa parte para mim é difícil de entender. Porque eu olho e penso e falo, cara, como assim Deus permitiu acontecer? Jesus, né? Não, Deus, né? Ele permitiu acontecer uma coisa tão brutal, tão dolorosa. Nossa, é impossível. Eu sou mãe, eu tenho 2 filhos, mas é difícil para mim imaginar passar por esse tipo de coisa. E aí eu refleti muito sobre isso. Só que aí a gente percebe que mesmo dentro de um cenário tão difícil, tinha um caminho sendo construído. Olha que loucura pensar. Tinha algo maior para ser construído através disso. Maria, José, Jesus estavam passando por muita dor nesse momento. Imagina o medo de Maria e José de que o filho deles poderia ser morto a qualquer momento. Mas tinha um grande propósito acontecendo através da palavra de Deus. E talvez isso mostre pra gente o quanto existem situações que a gente não vai conseguir entender, mas que faz parte de algo que vai muito além da nossa visão. E aqui é importante trazer uma consciência, e aqui até com muito cuidado, né? E aqui não é para justificar toda a dor, é sobre a gente reconhecer que nem tudo na vida é compreensível no momento que tá, gente, no momento que tá acontecendo. Quantas vezes a gente está passando por uns perrengues, seja na nossa vida, seja no nosso trabalho, e a gente não está conseguindo entender. A gente tenta entender, a gente pede uma palavra a Deus e você não consegue entender. Porque foge completamente de uma lógica e da nossa capacidade de entender. E talvez neste momento o que nos resta não é explicar. Aqui a gente volta para a fé, que eu falei lá no comecinho. É a gente confiar no invisível, no que Deus está construindo e que a gente não é capaz de entender. Confiança de que existe algo maior sendo conduzindo, mesmo quando a gente não está conseguindo enxergar. E aí, para fechar aqui, Deus volta para Israel. Então, após a morte de Herodes,
um anjo novamente aparece a José em sonho e orienta o retorno à terra de Israel. Mesmo com receio, José segue sendo guiado e a família se estabelece em Nazaré, cumprindo mais uma vez as profecias. Então, a minha reflexão aqui, né? Eu tenho certeza que aqui mostra o quanto Deus estava presente em todo o caminho. Ele orientou quando era para eles saírem de lá, para eles fugirem. Ele orientou quando era para voltar. Foi um processo inteiro que ele foi guiado. E isso traz uma confiança tão grande pra gente, né? Porque Deus está nos orientando. E isso mostra mais uma vez que mesmo nos momentos difíceis, a gente precisa ter confiança, fé, de que aquilo vai passar, de que aquilo tem um sentido de estar acontecendo. Talvez, acho que para fechar aqui, uma das maiores mensagens é: Deus, ele não vai guiar só no começo. Ele vai guiar a gente no caminho inteiro. Mas isso vai exigir algo muito, muito importante da gente, que é a nossa confiança contínua no processo. Porque a gente não vai ter o controle total, mas a gente vai ter escolha de seguir mesmo assim. E é isso. Olha como foi grandioso essa primeira parte, quanto de reflexões a gente consegue trazer. Bom, eu espero que você tenha gostado, que você possa compartilhar esse vídeo para quem você sentir e que você possa continuar me acompanhando nos próximos vídeos. Não esquece de curtir, compartilhar, comentar. Esse trabalho está sendo feito com muito amor e eu espero que ele chegue para todas as pessoas que precisam escutar essa palavra.